Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João Marcelo e vamos dar início à aula dessa semana. Na semana passada nós finalizamos o capítulo 18, Crítica da Arte. Recebi alguns e-mails com a crítica que vocês fizeram acerca do trabalho do Vincent van Gogh, Noite Estrelada. Estou gostando muito de conhecer aí a crítica de vocês, ler a crítica de vocês. Gostaria de receber mais, então quem ainda não mandou, manda para o professor. Vamos começar hoje um capítulo 19 chamado Arte em Ação, certo? E vamos conhecer um pouquinho, vamos dar início nesse capítulo, ele termina só na aula da semana que vem. E fiquem atentos que eu vou pedir um objeto da sua casa. E usem bastante a criatividade na hora que for selecionar esse objeto. Mas vamos partir do início, né? Abram na página 86 e nós vamos fazer a leitura deste capítulo. É um diálogo, assim como o da crítica da arte. Lembra que era um diálogo entre os alunos da sala de quinto ano? Vamos lá. A arte é uma das muitas formas de linguagem e se apresenta em modalidades distintas. Existem as artes visuais, que é o desenho, uma pintura, por exemplo. A arte musical, as artes cênicas, que é o teatro, a dança. Neste módulo, vamos ver como é possível fazer uma única produção artística envolvendo todas essas modalidades. Estamos falando de um espetáculo teatral, no qual se apresentam formas, cores, sons e movimentos em uma única produção. Aí agora vocês vão abrir na página 87, onde vai mostrar um pouquinho da produção teatral, que nós temos várias modalidades envolvidas, várias modalidades artísticas e vários profissionais da arte também. O teatro não é feito apenas pelo ator, né? Nós temos vários ali, nós temos o roteirista, o dramaturgo, que é quem escreve a história, o diretor, o figurinista, o maquiador, o sonoplasta, o fotógrafo, o diretor de fotografia, de iluminação. Então, se você nunca ouviu falar disso, prestem atenção que nós vamos ver agora, tá? Temos aqui uma legenda, onde nós temos aqui uma foto, e ela traz algumas legendas que nós vamos acompanhar aqui. Uma produção teatral pode estabelecer um diálogo entre várias modalidades artísticas. Então, no teatro tem a música, tem a dança, tem a pintura. Olha aqui, ó. O cenário é um conjunto de elementos que decoram o espaço onde a cena se desenrola. Então, o cenário é a ambientação. 2. O figurino. É a roupa que caracteriza os personagens, ok? Acho que esse é o mais tranquilo. 3. Maquiagem. Reforça a caracterização das personagens. Então, se é para parecer mais velho, se é para parecer mais jovem, se é para parecer um alien, um monstro, né? A maquiagem ela pode ser empregada de diversas formas diferentes. Pode deixar alguém mais jovem, pode deixar alguém mais velho, pode fazer com que a pessoa se pareça com uma outra pessoa. Os adereços são as peças utilizadas em cena e que não fazem parte nem do cenário e nem da mobília. Então, nós temos aqui algumas pecinhas, uns adereços, poderia ser um chapéu, poderia ser uma bengala. 5. Sonoplastia. É a técnica de reconstituição artificial dos ruídos e efeitos sonoros. Então, precisa de um som, de um raio, de chuva, vai utilizar o quê? Uma bacia, um regador, precisa de som de pássaros, o que vai utilizar? Vai utilizar um apito. Precisa do som de uma freada, precisa do som de uma explosão, o que vai estar utilizando? Uma bexiga, vai estourar um saco de papel cheio de ar, nem estoura o saco de papel. Então, o sonoplasta, ele pensa isso, ele pensa em como criar artificialmente o som que ele precisa para aquela história, tá? Isso daqui se emprega bastante no cinema também, inclusive com os mesmos nomes, tá bom? As artes visuais estão presentes no cenário, no figurino, nos adereços de cena e na maquiagem, porque envolve pintura, o recorte, a colagem. A arte musical está presente na trilha sonora e na sonoplastia. As artes cênicas estão presentes no movimento do corpo dos atores, tá? Existe uma diferença entre o que nós falamos da sonoplastia com o que nós falamos da trilha sonora, certo? O sonoplasta está preocupado em fazer o som de um tiro, de uma explosão. A trilha sonora é a música mesmo, que vai dar ritmo àquela cena. Tem música de suspense, tem música de aventura. É diferente do trabalho do sonoplasta.
sonoplasta está fazendo barulho de um vidro quebrando. A trilha sonora é aquela música que vai criar aquele clima de suspense. Então são coisas diferentes, tá? Mas a gente tem aqui a explicação da trilha sonora, tá? Que nos diz o quê? A trilha sonora é o conjunto de músicas executadas durante o espetáculo. E isso envolve também o filme, as novelas, as séries também tem trilha sonora. Vocês vão abrir agora na página 88. Opa! E na página 88 vai falar um pouquinho sobre um artista que criou uma história dramatizada, uma história dramática, que nós vamos transformar em um pequeno teatro, certo? Então vamos lá. Uma personagem pode ser baseada em uma pessoa real, né, que existiu, ou uma que não existiu. E por isso nós chamamos algumas personagens de fictícias. Então existem os personagens reais e os personagens fictícios. Personagem real, você vai fazer sobre a Anne Frank. Anne Frank existiu de verdade. Você vai fazer sobre Harry Potter. Ele é da imaginação, ele é fictício, ele não existiu de verdade. O escritor Jorge Amado inventou personagens que são animais com sentimentos humanos e escreveu uma história de amor impossível vivida por eles. Assim se tornaram conhecidas personagens da história O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, criada por Jorge Amado e ilustrada por Caribé. Isso daí era um livro. Então, Jorge Amado, que é um escritor brasileiro, criou uma história chamada O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, e o Caribé, ele fez os desenhos. É um livro, é uma história. E essa história ela foi dramatizada. Como que é tornar uma história dramatizada? É criar os diálogos de uma forma que ela pudesse virar o quê? Uma peça de teatro, uma peça, né, de diferentes formas de teatrais, teatro de sombra, teatro de objetos, de fantoches. Poderia virar uma série, poderia virar um filme, um desenho animado, porque ele foi dramatizado, foi criado ali todo um aparato já próprio para ela se transformar em uma cena, numa arte cênica. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Jorge Amado agora. Jorge Amado, que nasceu em 1912 e morreu em 2001, nasceu em Itabu, na Bahia, estado onde viveu a maior parte de sua vida. Foi na Bahia que conheceu Héctor Júlio Paredes Bernabó, artista plástico argentino mais conhecido como Caribé. Aqui no Brasil ele é conhecido como Caribé, que morreu também já, né, gente, em 1997. Jorge Amado se tornou um escritor renomado e querido no Brasil e no mundo por revelar em suas obras a cultura típica baiana. Essa cultura encantou Caribé de tal forma que ele se naturalizou brasileiro e viveu em Salvador até o último dia de sua vida. A gente vai conhecer agora um pouquinho sobre o enredo, sobre essa história de O Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Lembra que eu falei para vocês que é um texto dramático? Porque nós temos aqui, ó, como que o ator, o personagem, se comporta em cena, ó, entrando alegremente. Isso não é dito, isso daqui ele é ensinado. Estirando os braços, olha só, mostra como que a pessoa deve agir. Estirando os braços, entrando lentamente. Mostra, o texto dramático, ele mostra o que você deve fazer em cena. Ele tem as instruções, né? Se você deve falar alto, se você deve falar baixo, se você deve chorar, se você não deve chorar. E tem a fala, que é o que você vai precisar memorizar, decorar. No caso desse, é uma história de amor impossível entre um gato malhado e Andorinha Sinhá. Então agora a gente vai conhecer. Se estivéssemos na escola, eu ia pedir que cada aluno lesse de uma personagem diferente. Eu vou ler de todos. Vocês que vão estar em casa, vocês vão ler de todos também, tá? Não é muita coisa, vocês vão conhecer a história e eu vou ler essa parte dramática explicando, né, desse texto dramático, explicando como que a pessoa deveria se comportar. Tudo bem? Vamos lá? O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, adaptado para a peça teatral. Primavera, entrando alegremente. A história que vamos contar fala de um amor impossível entre um gato malhado e Andorinha muito simpática. Gato malhado, estirando os braços, espreguiçando-se, abrindo os olhos e soltando um miado romântico. Miau! Primavera diz: todos os animais ficam assustados quando o gato malhado aparece no parque. Saem correndo. Temem alguma maldade do gato mau e egoísta. Gato malhado.
assustado com a movimentação e parando de miar. Ora, mas por que fogem, justo quando a primavera traz para o bosque a doçura de viver? Neste momento, colhe e cheira uma flor. Todos fogem de mim. Não faz mal. Não me importa a opinião dos outros. Deixe que fujam. Vocês perceberam que eu estou lendo aquela parte que é como se fossem as instruções. Isso no teatro não acontece, né? Não tem alguém que fala gato malhado, assustado. Não. Quem faz o gato malhado já vai entrar assustado, certo? Mas aqui eu estou lendo apenas para vocês entenderem como que aquela personagem estaria se comportando. Andorinha Sinhá, escondida atrás da árvore, diz cantarolando: fogem todos, todos menos eu. Gato malhado fica curioso. Quem está aí? Quem seria dono de tanta coragem? Andorinha Sinhá, saindo de trás da árvore: sou eu. Eu não tenho medo de você. Tenho asas para voar e você não. Você não passa de um gato gordo e feioso. Gato malhado desfilando e mexendo a cabeça como um modelo na passarela. Feio? Eu? Ha. Verão. Vocês perceberam que nós temos narradores, que são as 4 estações do ano. Agora é o verão. Os pais da Andorinha Sinhá ficaram nervosos e assustados ao verem a filha no bosque com o gato. Desde então, proibiram seus encontros. A Andorinha Sinhá agora: não que eu seja desobediente, mas mãe, eu não consigo compreender qual é o problema em conversar com o gato malhado. Só porque ele é um gato, ele tem um coração como todos nós. Verão. A verdade havia sido revelada a Andorinha. Aí entra o outono. O gato malhado anda pelo bosque, apaixonado pela Andorinha. Gato malhado diz: nossa, agora que me dei conta. Onde eu vim parar? Estou em frente à casa da Andorinha Sinhá. O que faço aqui? Ah, não, acho que eu vou voltar. A Andorinha vai pensar que eu vim aqui por causa dela. Já estou voltando. Agora é a vez da Andorinha Sinhá. Não me diz bom dia, seu mal educado. O gato malhado se vira em direção à Andorinha e diz com voz romântica e envergonhada: bom dia, Sinhá. Andorinha Sinhá: senhorita Sinhá, por favor, ou eu lhe chamarei de feio. Já disse que feio não sou. Aliás, preciso ir embora. Até logo. Não precisa ir embora. Está bem. Agora só lhe trato por formoso. Não quero também. Então, como vou lhe chamar? O gato diz: gato. A Andorinha Sinhá, chateada e temerosa: de gato eu não posso. O gato malhado diz: por quê? Por que não pode? Aí a Andorinha diz: não posso conversar com nenhum gato. Os gatos são inimigos das andorinhas. O gato diz: quem lhe disse? A Andorinha: é verdade, eu sei. Mas nós não somos inimigos, não é? Então nós podemos conversar. A Andorinha Sinhá: sim, mas agora você precisa ir, pois papai já está voltando. Depois eu vou à ameixeira conversar com você, feião. O gato ri saltitante e a Andorinha sai de cena enquanto o outono entra rindo e brincando, ficando aos poucos muito triste. O outono diz: a primavera e o verão foram tempos felizes na vida do gato e da Andorinha, mas esse tempo passou. Agora o gato não tem mais o ar brincalhão. Os grandes bigodes estão caídos, desmoralizados e murchos. Aí o outono sai de cena. O gato malhado e a Andorinha Sinhá entram em cena. Gato malhado, segurando as mãos da Andorinha Sinhá entre as dele: se eu não fosse um gato, lhe pediria para casares comigo. O inverno entra em cena, demonstrando muita tristeza ao falar. Inverno. A Andorinha irá se casar com um rouxinol. Pobre gato malhado, não há o que fazer.
Como podia imaginar que a andorinha se casaria com ele, um gato? Nunca houve caso. Mesmo se ela o amasse, jamais poderiam se casar. Desde que o mundo é mundo, as andorinhas é proibido casar-se com os gatos. O inverno diz. Dias depois, a andorinha se casou com um rouxinol e houve uma grande festa. Mas a andorinha estava tão triste quanto seu amado, o gato malhado. O gato malhado observa de longe a andorinha vestida de noiva e demonstra sofrimento. A andorinha vai em direção ao gato, entrega-lhe uma flor do seu buquê de noiva e sai rapidamente. O gato malhado dirige-se à plateia. Então agora o gato malhado pararia e olharia para todo mundo que está assistindo a peça de teatro e diria o quê? Já não existe futuro para alimentar meu sonho de amor impossível. Entra a primavera, o verão, o outono e o inverno, que são os 4 narradores da história. Entram juntos dizendo em coral, todos juntinhos. O mundo só vai prestar para nele se viver no dia em que a gente vir um gato maltês casar com uma alegre andorinha, saindo os dois a voar, o noivo e sua noivinha, Dom Gato e Dona Andorinha. E fecham-se as cortinas. É uma história de amor triste. Para saber mais, nós temos aqui o livro de onde esse trecho foi retirado. É lógico que o livro vai trazer muito mais informações. Vocês viram que a história está bem resumida, né? Mas é legal para quem tiver curiosidade em conhecer um pouquinho mais sobre a história do gato malhado e da andorinha sinhá. Pessoal, na página 92 agora, a gente vai terminar a leitura não do texto da andorinha e do gato malhado, mas do texto do livro mesmo, falando sobre o gênero teatral. Conforme sua função no enredo, os personagens têm uma denominação. Você já deve ter ouvido falar de coadjuvante, protagonista, antagonista, né? Cada um deles tem um papel dentro da história. Os protagonistas são os personagens de maior destaque, que são fundamentais na maioria dos fatos da história. Mas isso não significa que sejam as personagens mais importantes. São apenas as que mais atuam na história. Essas são os protagonistas. E isso também em filmes, em séries, em novelas, sempre tem um protagonista, certo? Aí nós temos os antagonistas. Ó, tem o protagonista e tem o antagonista. São os personagens que geram o conflito, que se opõem aos protagonistas, que ficam contra os protagonistas. Depois nós temos os coadjuvantes. São os demais personagens que atuam com os protagonistas e atuam com os antagonistas no desenvolvimento do enredo. E o narrador não tem ações diretas na cena, mas faz comentários e opina sobre as ações e situações que envolvem os demais personagens. Não são todas as histórias que tem a figura do narrador. Tem filme que tem narrador, tem filme que não tem narrador. Tem livro que tem narrador, tem livro que não tem narrador, ok? Para casa, que é agora que nós vamos fazer. Leia o enredo do Gato Malhado, Andorinha Sinhá e responda as questões abaixo, tá? Nós já lemos juntos, então a gente já pode responder agora. 1. Quais são as personagens da história? Então vamos lá. Quais são os personagens? O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, certo? Que são os protagonistas. Aí nós temos, quem mais? A primavera, o verão, o outono, o inverno, os pais da andorinha, que se opõem, né? E o rouxinol. Conseguiram anotar? 2. Qual é a função de cada personagem no enredo? Justifique sua resposta. Então a gente vai copiar o quê? Vamos colocar numa linha protagonistas, na outra linha antagonista, depois coadjuvante e depois narradores. Quem são os protagonistas? Fácil, né, gente? Então vamos lá. 2. Protagonistas: Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Antagonistas, que se opõem, né, aos dois na história. Quem são? Os pais da Andorinha. Vamos lá. Antagonistas, 2 pontos. Os pais da Andorinha. Coadjuvantes. Quem aparece como coadjuvante? O rouxinol, né? Que apareceu ali com a Andorinha Sinhá e tal, mas não serve apenas de apoio para a história, ele não é um protagonista. Então vamos lá. Protagonistas: Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Antagonista: os pais da Andorinha Sinhá. Coadjuvante: o rouxinol. E narradores: primavera, verão, outono e inverno. Tudo bem? Fizemos esses dois aqui.
Perdeu alguma coisinha? Volta um pouquinho o vídeo e pega de novo as respostas do professor. Combinado? Semana que vem daremos continuidade ao capítulo 20, A Voz em Movimento. Em breve já explico para vocês como que vai ser a nossa pequena encenação de gato malhado e andorinha assinhada. Beijão, tchau, tchau.